Bia fazer aí uns enunciados bem bacanas com situações de circo. Depois eu vou até propor para a Bia, ver se a Laurinha quer também criar enunciados com situações do circo. Eu acho que também vale a pena a gente criar umas questõezinhas diferentes de movimento circular. Então, estou começando uma parte da física chamada dinâmica. Então, todo mundo acordado, caderno de física na mão, colocando aí a data de hoje, dia 20 de outubro, e o título da aula de hoje são Princípios da Dinâmica. Se alguém interagir no chat, Laurinha, aí você me avisa, por favor, porque eu vou fazer aqui uma tela cheia, e aí eu não vou conseguir ver o chat. Perfeito, pode deixar. Então, nós estávamos numa parte da física que nós chamávamos de cinemática, o que vem a ser a tal da cinemática. A parte da cinemática é a parte que estuda os movimentos sem se preocupar com o que causa os movimentos. Então, nós vimos situações de movimento retilíneo, nós vimos situações de movimento circular. E dentro dessas duas situações, retilíneo e circular, nós ainda dividimos em uniforme e variado. Então, para eu ter um movimento circular, eu preciso de alguma coisa que modifique as características do meu vetor velocidade. E aí, quando eu penso nessa alguma coisa que vai modificar o meu movimento, eu estou indo para uma parte da física que nós chamamos de dinâmica. E aí, quando nós vamos falar em dinâmica, nós vamos pensar em um cientista bem conhecido, que é o tal do Isaac Newton. A gente costuma falar as leis de Newton, né? Na verdade, as leis não são de Newton, as leis são da natureza, ok? Porém, Newton escreveu, ou melhor, descreveu o comportamento da natureza usando uma linguagem específica, que é a linguagem matemática. Tá? Então, Newton observou fenômenos naturais e começou com uma linguagem matemática a descrever esses fenômenos que ele observava, e daí ele criou leis para o comportamento da natureza. Então, isso aí é uma física que a gente costuma chamar de física clássica, tá? É uma física que cabe no nosso dia a dia, ainda, de uma certa maneira, mas tem uma outra física que já não trabalha com essa parte de interações dos corpos, analisando forças por campos, ela analisa as interações dos corpos, os movimentos dos corpos, sem pensar nessas ideias propostas por Newton. E aí a gente pode chamar essa física, não mais de física clássica, e chamá-la de física moderna, tá? Mas a física clássica, para nós, ela cabe aí bonitinha para o que nós queremos. Aqui eu tenho um quadrinho, aqui embaixo, né, que eu peguei da internet, eu nem lembro de que site eu peguei, eu copiei, então ele está falando aí das leis de Newton. E aí ele fala, ó, tudo começou de um jeito mais interessante possível, tá? Vocês vão ler um livro que vai falar da vida do Isaac Newton, que é o livro chamado Isaac Newton e sua maçã. Eu vou passar todas as orientações do livro para vocês ainda em novembro, né? E fala dessa história de que as leis propostas por Newton, ela começou num instante em que uma maçã caiu sobre a cabeça do Isaac Newton. Né? Será que realmente caiu essa maçã? Será que não caiu essa maçã? Então, o livro começa a abordar a vida do Isaac Newton, desde que ele nasceu, até todo o desenvolvimento de estudos dele, quando criança, falava lá dos bullying que ele sofria. Depois vai falar de um outro personagem da ciência chamado Robert Hooke, né? E Robert Hooke e Isaac Newton, eles tinham lá suas tretas, as suas briguinhas, né? Mas eles fizeram vários estudos, vários desafios aí, né? Que eles viram na natureza e começaram a analisar algumas situações e havia uma espécie meio que de competição entre eles. Um queria ser melhor do que o outro. Eu não vou mais falar do livro, porque senão daqui a pouco eu conto a história toda do livro, que acaba lá com a morte do Isaac Newton, então é a vida do Isaac Newton, óbvio que ele já morreu, então vai desde que ele nasceu até o instante que ele morreu. É um livro bem legal, e vocês vão aí demorar 2 horas e meia para ler o livro, garanto que vocês vão gostar, tá? Princípios da dinâmica, princípios das causas
dos nossos movimentos. Então, quando nós vamos falar em dinâmica, nós estamos pensando numa parte bem específica da física, né? Que é a tal da parte que a gente costuma também olhar lá no livro 1, que aparece com o título Mecânica, tá? E dentro do livro Mecânica tá lá cinemática. A gente abre o livro de mecânica, tá lá uma parte chamada cinemática, que a gente já fez, né? Essa cinemática, que é o estudo dos movimentos, movimento retilíneo, movimento circular, dentro deles a situação uniforme e variado. Aí nós vimos os lançamentos, vertical, horizontal, oblíquo, e agora nós estamos indo para uma outra partezinha da mecânica, onde vamos falar do que causam os movimentos. E aí vai surgir um conceito para nós, que é o tal de conceito de inércia. Vejam, eu falei inércia, eu não falei inércia, eu não falei mércia, não é com M, tem o I na frente, tá? Então a palavrinha se chama inércia. E o que esse conceito de inércia nos traz de informação importante? Tanto é que virou até o nome da primeira lei proposta por Isaac Newton, que é a tal da lei da inércia. Então, a palavrinha inércia, esse conceito, né, ele está relacionado às características de uma grandeza física chamada velocidade. Quando a gente pensa em velocidade, a gente não pode esquecer que a velocidade ela é uma grandeza vetorial. Portanto, por ser uma grandeza vetorial, ela tem módulo, ela tem direção e também tem sentido. Se eu tenho uma velocidade que não muda a sua direção, que não muda o seu sentido e que não muda o seu valor numérico, então eu não modifico nenhuma dessas características, eu estou diante de uma situação onde eu percebo a existência desse conceito chamado inércia. Tá? Então, o corpo que está em inércia, ele está conservando as características do vetor velocidade. Então, se eu tiver uma velocidade na horizontal para a direita, sempre valendo 2 metros por segundo, eu estou numa situação onde aparece o conceito de inércia. Agora, se em algum momento essa velocidade deixar de ser para a direita e passar a ser para a esquerda, o conceito de inércia já não existe mais, porque eu mudei uma das características do meu vetor velocidade. Eu mudei o sentido, antes era para a direita, agora é para a esquerda. Então, se eu modifiquei uma das características, eu não falo mais em inércia. Ah, mas se a velocidade é horizontal para a direita e 2, e ela continua horizontal para a direita, só que ela passa a ser 4. Então não tem inércia aí. Porque eu mudei uma característica do meu vetor. Eu mudei o tamanho dele. Eu mudei o módulo. No caso do movimento circular, que a gente estudou por último, se a gente pensar no movimento circular, o que acontecia com a velocidade? Ela tinha sempre o mesmo tamanho, porém, ela estava sempre modificando a sua direção e o seu sentido. Então, por mais que fosse um movimento circular uniforme, nessa situação eu não posso falar do conceito de inércia. Em física, quando é que a gente vai falar desse conceito de inércia? Tá? Então, antes de ir para o outro slide. Na primeira lei de Newton, que a gente chama de lei da inércia, tá? Onde um corpo não vai modificar as características da velocidade. E aí, que situações um corpo não modifica as características da sua velocidade? Uma dessas situações é quando ele está parado, velocidade zero, não muda de jeito nenhum, então eu estou numa situação de inércia, ou quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Retilíneo, linha reta, já está me garantindo que a direção, pelo menos dele, não vai mudar.
a direção de uma reta, o sentido de uma reta. E uniforme é porque a minha velocidade tem sempre o mesmo valor. Isso é, os deslocamentos são sempre os mesmos dentro de um intervalo de tempo. Para que eu mude essa característica de inércia, eu preciso de um outro conceito físico em dinâmica, que é o conceito que nós chamamos de o conceito de força. Então, para que um objeto mude o módulo da sua velocidade, é preciso que ele interaja com outro corpo. E essa interação que existe entre os corpos, nós chamamos de forças. E quando a gente fala de interações entre os corpos, falamos em forças, nós vamos falar de dois tipos de natureza dessas forças. Uma é a natureza de campo e outra é uma natureza que nós chamamos de natureza de contato. Então, eu tenho dois tipos diferentes de forças. A força que a gente chama de força que existe, interação que existe por causa de campo, essas são forças que a gente percebe que estão atuando em corpos que estão a uma determinada distância entre eles. E quando a gente fala em forças por contato, é porque nessas interações, um corpo está encostando no outro. Eu não tenho distâncias entre os corpos quando eu falo nessas interações de contato. Dentro dessas interações que acontecem por causa de campo, em física, nós temos as interações que surgem por causa do campo gravitacional. Nós temos as interações que acontecem por causa dos campos elétricos e nós temos as interações que acontecem por causa dos campos eletromagnéticos. Então, nós temos 3 tipos de campos que a gente vai estudar nas nossas aulas. Como nós estamos na parte da mecânica, eu estou falando de um campo específico, que é o campo gravitacional. Se eu estivesse na parte de eletricidade básica, eu ia falar de campos elétricos e de campos eletromagnéticos, que eles, embora sejam forças de interações por causa desses campos, esses campos eles têm um diferencial em relação ao campo gravitacional, tá? Quando é que surge o campo gravitacional? O campo gravitacional, ele surge sempre que eu estou olhando para massas interagindo entre si. Então, eu vou ter interações de massas que ocorrem à distância. Então, se eu pegar um corpo de massa M1, tá aqui desenhado, um corpo de massa M2, em volta dessas massas existe algo, estou falando ó, algo, que se chama campo. Ele não é visível, eu não vejo ele. Ele não tem cheiro, eu não sinto a presença dele com o meu olfato. Ah, ele não tem gosto. Mas como é que eu sei que esse campo está aí? Como é que eu sei que existe esse negócio ao redor? Eu costumo dizer assim, é uma espécie de uma aura que tem ali em volta da massa, filosoficamente falando, né? Em volta das massas, em volta das cargas elétricas, é como se eu tivesse uma região do espaço, uma aura que interagisse uma com a outra. No caso das massas, a gente fica, puxa, como é que eu vou perceber isso? Os objetos, eles caem de uma determinada altura, porque existe o tal campo gravitacional. A Lua está em órbita ao redor da Terra, segundo Isaac Newton, porque existe um tal campo gravitacional. Os planetas estão ao redor do Sol, lá em seus movimentos de translação, porque existe um campo gravitacional nessa situação. Tem uma parte da física que fala, olha, esses movimentos que os astros estão fazendo, eles não são interações entre os campos, né? A gente vai dizer que
esses movimentos que acontecem aí, na verdade, eles são uma deformação na curvatura do espaço-tempo. O espaço-tempo sabe uma curvatura, que é uma deformação por causa da presença da massa, que é capaz de proporcionar aí movimentos de outros corpos ao redor. Então, tem uma física que fala aí dessa deformação da curvatura de espaço-tempo, e tem a física newtoniana, que vai falar aí da interação por causa dos campos. Tá? Então, tem campos aqui, e quando eu tenho massas, essas forças são sempre forças de atração. Em casa, vocês já devem ter brincado com ímã alguma vez na vida de vocês. Então, quem já estudou ciências no ensino fundamental, aparece lá o desenho de um ímãzinho, aparece representado, às vezes, com a letrinha N, polo norte do ímã, S, polo sul do ímã, que não coincidem com os polos geográficos da Terra, norte e sul geográfico, eles não coincidem, tem aí um certo ângulo, né, de diferença entre um e outro, mas eles coincidem com os polos magnéticos da Terra. Então, quem já brincou com ímã, percebeu o seguinte, que se você pega dois ímãs e tenta fazer o norte grudar no norte, você não consegue, fica que nem um negócio aqui no meio, que não deixa uma parte grudar na outra. Né? E se for o sul com o sul, também você fica lá com o ímã na mão e parece que tem um negócio ali no meio que não deixa um grudar no outro. Esse negócio que está ali no meio é o que a gente chama de campo. No caso do ímã, a gente percebe, né, com dois ímãs na mão, a existência dele ali. No caso de dois polos diferentes, é bem perceptível. Dois polos iguais é bem perceptível. Só que esse campo, ele é o campo eletromagnético. Ele surge por causa aí do ordenamento dos spins, dessa pedra chamada ímã. O significado da palavra ímã é pedra que ama, né? Ama levar ferro, eu costumo dizer isso, né? Então, é uma pedra que sempre atrai ferro, outro ímã e assim por diante. Então, existe aqui o campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, ele também surge em outras situações, além dessas pedras chamadas ímãs. Que outras situações que a gente percebe a existência do campo eletromagnético? Sempre que nós temos um fio, um filamento, onde a gente tem movimento de cargas elétricas, e esse movimento de cargas elétricas nós chamamos de corrente elétrica. Onde existe corrente elétrica, existe em volta o tal do campo eletromagnético. Então, o campo eletromagnético, ele também é proveniente, ele também é percebido na presença de correntes elétricas. Tá? Então, eu já sei que ímãs, cargas elétricas em movimento, tem o tal do campo eletromagnético. E o campo elétrico? O que é o campo elétrico? Não sei se vocês já tiveram aula de eletricidade básica. Hoje de manhã eu estava dando aula para uma turma, acho que era eletro. E eletro já teve eletricidade básica. Então, quando a gente pensa em um corpo ele tem cargas elétricas. Que cargas elétricas são essas que a gente estuda no ensino fundamental? Então, se eu pensar num átomo, um átomo tem um núcleo. Dentro desse núcleo nós temos algumas partículas conhecidas lá do ensino fundamental, que são os prótons, e nós temos, ao redor desse núcleo, outras cargas elétricas que recebem o nome de elétrons. E vocês chegam a estudar na aula de química, não sei se vocês já viram isso ou não, que esses elétrons eles estão distribuídos em camadas que a gente chama de camadas de valência. Né? Então, para uma determinada quantidade de energia, eu consigo colocar numa região aqui dessa minha estrutura atômica um determinado número de elétrons. Quando um corpo tem uma quantidade de átomos no qual o número de prótons e o número de elétrons são iguais, nós dizemos que esse corpo é um corpo neutro. Tá? Agora, eu consigo tirar desse corpo cargas negativas e consigo colocar nesse corpo cargas negativas. Eu tiro elétrons e coloco elétrons. E aí existem alguns processos que a gente estuda em eletricidade, chamados processos de eletrização. Contato, atrito, indução, eu retiro e tiro elétrons.
Se eu tirar 1 ou 2 elétrons, ele fica com maior número de prótons. Então, a gente diz que é um corpo que está carregado positivamente. Então, ele tem cargas elétricas e sinais positivos em excesso, se eu tirei elétrons. Se eu forneci elétrons para átomos que compõem esse corpo, ele vai ter elétrons a mais, e aí a gente diz que esse corpo, por ter elétrons a mais, ele está carregado negativamente. E com isso, a gente consegue até saber, a partir do número de elétrons que eu tirei ou coloquei nesse corpo, a quantidade de cargas elétricas que esse corpo tem. A gente vai ver lá em eletricidade básica que a gente calcula a quantidade de cargas elétricas, como sendo o número de elétrons que eu tirei ou coloquei, multiplicado pela carga de cada elétronzinho. Tá, mas isso por enquanto não me interessa. O que me interessa é o seguinte: esses corpos carregados, onde eu tenho cargas elétricas, né, não precisa ser exatamente no corpo carregado, onde eu tenho cargas elétricas, aqui em volta existe um campo. E esse campo é chamado de campo elétrico. E aí nós vamos representar esses campos elétricos por vetores. Na carga positiva, isso é uma representação. As linhas de campo elétrico são sempre saindo do corpo carregado positivamente. E as linhas de campo do corpo com excesso de elétrons, eu sempre desenho apontando para o corpo. Isso é representação, tá? Não significa, meu campo está em toda a região do espaço, mas eu desenho desse modo. De tal forma que quando eu aproximo uma carga positiva de uma negativa, essas linhas de campo é como se uma entrasse, fosse na direção de entrar na outra. E aí a gente vai dizer que nessas situações, esses campos, ao interagirem, vão interagir de uma maneira que existe uma força de atração. Se vocês já viram eletricidade básica, o professor de eletricidade básica disse que essas forças dependem da quantidade de carga de cada um desses corpos. Quanto mais carga elétrica esses corpos tiverem, mais intensa vai ser a força de interação entre eles. E aí o professor de eletricidade básica, se vocês já tiveram aula disso, ele disse que essa distância entre as cargas elétricas, ela interfere na interação. É a mesma coisa com o ímã. Se eu tenho ímãs muito próximos, essa distância aqui faz eu perceber uma forte interação. Se eu colocar os ímãs muito longe, eu não percebo a interação de um ímã com o outro, tá? Então, essas interações, elas vão diminuindo à medida que eu aumento essa distância. E aí a gente sabe, experimentalmente até, através de uma balança que foi montada por Isaac Newton, chamada balança de torção, a gente sabe que essa força, ela se modifica com a distância, ó. Distância está no denominador, quanto maior a distância, menor o resultado da minha fração, menor a força, só que experimentalmente a gente sabe que essa força, ela se modifica com a distância elevada ao quadrado. Isso é, se eu dobro a distância, a intensidade dessa força, ela é capaz de diminuir 4 vezes. Se eu triplico a distância entre os corpos, essa força diminui sua intensidade em 9 vezes. É lógico que na minha equação, isso aqui é uma proporção, não seria uma igualdade. Para eu transformar na equação em si, com o sinalzinho de igual, vai aparecer para nós uma constante em eletrostática, que nós chamamos de constante K. Então, existe uma força elétrica, porque existem interações desses campos. Em eletricidade básica, o professor ainda diz o seguinte para vocês, que esse campo que existe em volta da carga elétrica, se eu pegar uma posição qualquer, aqui ó, peguei uma posição, vou chamar essa posição de A. Essa posição A, ela está a uma determinada distância da minha carga elétrica. Ela é só uma região do espaço, não tem nada aqui, a não ser o campo, tá? Como aqui existe um campo, essa região do espaço, ela tem a capacidade de atrair ou repelir uma carga elétrica se eu colocar ela nessa posição. E aí, em física, quando a gente diz que algo pode vir a acontecer, em física a gente diz algo pode se transformar em movimento,
Isso que pode vir a ser, nós chamamos de potencial. Então, a gente diz que nessa região aqui do espaço, onde tem o campo, existe um tal de potencial elétrico. Tá? Aí, se eu pegar um ponto mais afastado, vou pegar aqui um ponto B. Ó, o ponto B está mais longe da carga elétrica, né? Esse ponto B também tem um campo nele. Mas o que acontece com o campo no ponto B? Ele é menor. Por que ele é menor? Porque eu estou mais longe da carga elétrica. Quanto mais longe, menor a interação, né, que eu vou perceber dos corpos. Mas esse ponto B, ele também tem a capacidade de atrair ou repelir uma carga elétrica, se eu colocar uma carga elétrica ali. Então, esse ponto B também tem um potencial elétrico, mas não é o mesmo potencial elétrico do ponto A, porque a distância, ó, do A até a carga é uma, a distância do B até a carga é outra, então eles têm capacidades de atração e repulsão diferentes. Então a gente diz que entre A e B existe algo que a gente chama de diferença de potencial. E o professor de eletricidade básica fala assim, ó, existe uma DP, diferença de potencial. E ele usa a letrinha U para falar dessa diferença de potencial. Se eu tenho uma carga elétrica positiva aqui, e eu vou lá e coloco uma carga elétrica no ponto B, ó, negativa. Coloquei aqui uma carguinha negativa. O que acontece? Positivo e negativo se atraem. Então, a carga elétrica negativa, ela não vai ficar no B. Ela vai ser atraída por esse corpão positivo que está aqui. Então, essa carga elétrica, ela entra em movimento, querendo se aproximar dessa positiva. E cargas elétricas em movimento, em física, nós chamamos isso de corrente elétrica e representamos pela letra I. Então, toda vez que eu penso em uma região do espaço que tem um campo elétrico, e eu sei que esse campo elétrico muda com a distância, essa região do espaço onde existe esse campo elétrico, ela tem um potencial elétrico. Ela tem a capacidade de atrair ou repelir cargas elétricas. Tá? E toda vez que ela atrai ou repele, ela coloca cargas elétricas em movimento. E cargas elétricas em movimento nós chamamos de corrente elétrica. Então, diferença de potencial gera corrente elétrica. E aí depois o professor entra em resistores e fala do que acontece com o movimento desses elétrons, se tiver algo ali no meio atrapalhando, né, a movimentação desses elétrons, e aí ele vai para leis de Ohm com vocês, que não me interessa aqui, tá? O que me interessa é saber que os campos podem gerar movimento. Cargas elétricas de sinais diferentes se atraem. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Então, positivo com positivo, repulsão. Negativo com negativo, repulsão. Positivo com negativo, atração. Eu acho que quem dá isso para vocês, no final das contas, acho que é o Riomar que fala disso. Não sei se é o Riomar ou se é o Beson que fala desse assunto com vocês de eletricidade. Eu apaguei aqui os meus rabiscos, porque já estava muito rabiscado, tá? Então, quando eu tenho campo elétrico, a interação é calculada como K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, mas eu não vou usar essa expressão com vocês, só em eletricidade básica, tá? Mas eu sei calcular a interação, e a interação é o que a gente chama de força. Quando a gente tem massas, o que a gente sabe? A gente sabe que ao redor da massa está lá o meu campo. Quem gerou esse campo? A existência da matéria que está aqui. Então, essa matéria, por si só, gerou essa aura, aí em volta parece um ovo, mas não é, né? Que a gente chama de campo. Nesse campo, eu também tenho a capacidade de atrair corpos. Então, esse meu campo também tem um potencial. Depois a gente vai até falar que existe energia potencial gravitacional, vai falar de energia cinética, então a gente vai falar dessas coisas todas. Então, eu tenho aqui uma capacidade de atração de um corpo quando eu coloco aqui dentro desse campo, tá?
E aí, a atração entre massas existe, não existe repulsão entre massas, tá? Então, uma massa grande e uma massa pequenininha, distantes entre si, elas vão ter entre elas uma força de atração por causa da natureza desse campo aqui gravitacional. Como é que eu calculo essa força de interações entre massas? Eu vou pegar a massa de um corpo e a massa do outro corpo. E eu sei que quanto mais massa eu tenho, mais intenso é esse campo gravitacional, tá? Se eu pensar que eu posso modificar a concentração dessas massas, eu posso ainda deixar o campo mais intenso ainda. Não sei se vocês já ouviram falar nos buracos negros. Tá? O que vem a ser um buraco negro? O povo fala tanto buraco negro, buraco negro. O que é esse tal de buraco negro? É quando eu pego uma quantidade de massa muito, 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 muito grande e coloco essa quantidade de massa muito grande numa região muito pequenininha. Tá? Essa região é tão pequenininha, com uma quantidade de massa tão grande, que eu tenho um campo ali em volta intenso demais. E esse campo atrai tudo que chega próximo a ele. Tá? E atrai, absorvendo aí para esse buraco negro. Então, eu tenho, quando eu falo em massa, eu não estou pensando na dimensão do corpo em si, eu estou pensando ali na quantidade de matéria que está envolvida na situação. Quanto mais massa, mais intenso é o campo. O que eu sei que esse campo muda com a distância. Quanto mais longe eu estou um corpo do outro, menos eu percebo o campo. E, de novo, essa distância ao quadrado. E aí, isso ainda não é para ser uma igualdade, para transformar em uma igualdade, eu preciso sempre colocar aqui uma constante. No caso, a gente coloca uma constante G, constante da gravitação universal. Mas o que eu quero mostrar para vocês, olha, é que existe muita semelhança entre o cálculo da força elétrica, que é aqui em cima, de eletricidade, e o cálculo da força gravitacional. Aqui é a interação entre massas, lembrando que interações entre massas é sempre atração, e aqui eu tenho interações de cargas elétricas. E aí, interações de carga elétrica pode ser repulsão, mas também pode ser atração. Vai depender aí dos sinais das cargas elétricas, portanto, do campo produzido por elas. Mas veja, ó, muda com a distância ao quadrado. São bem parecidas. Então, o que a Gláucia está querendo dizer é o seguinte: eu estou ali na escola, eu tenho massa. Joia. Eu tenho massa, eu tenho aqui em volta um campo gravitacional. Aí eu tenho uma outra pessoa ali na escola. Essa outra pessoa também tem um campo gravitacional. Isso justifica a atração que eu sinto por essa pessoa. Não, gente. Essa atração entre uma pessoa e outra não é do tipo gravitacional que a gente fala, tá? Ah, estou atraída pelo meu crush e essa atração é uma atração do tipo gravitacional, né? Não, não é, tá? Porque a massa do nosso corpo é uma massa muito pequena. A distância entre os corpos, elas são distâncias muito grandes, ok? E aí eu não consigo perceber a presença dessa força gravitacional. Ninguém sai e gruda um no outro por causa da força de atração gravitacional. Né? Se eu tenho um objeto, eu solto esse objeto na superfície da Terra. O que acontece quando eu solto um objeto na superfície da Terra? Ele vai em direção ao centro. Ele é atraído gravitacionalmente. Ah, eu estou perto de uma outra pessoa, eu não estou percebendo aí uma força de atração gravitacional que me puxa em direção a essa outra pessoa. O que também significa que se tiver uma pessoa muito gordinha, uma pessoa bem gordinha, a pessoa bem gordinha tem bastante massa, Glaucio. Aí essa pessoa bem gordinha, que tem bastante massa, ela tem tão... Opa, o que é isso? Ai, meu Deus, surgiu alguma coisa aqui que não era para surgir. Essa pessoa gordinha, fui falar dos gordinhos, o que deu? Essa pessoa gordinha, ela tem tanta massa, que quando aparecer alguém e passar perto dela, passou aqui com uma velocidade meio tangencial, essa pessoa entra em órbita em torno do gordinho. Não, ninguém fica orbitando em volta dos gordinhos, igual planetas orbitam em torno do Sol.
tá bom? Quando a gente fala ter muita massa, é ter muita massa de verdade, tá? Então, ninguém vai sair orbitando em torno de ninguém, como planetas andando em movimento circular, em torno de corpos com grandes massas. E aí a gente fala depois mais dessas forças de atração, quando a gente fala em gravitação universal, né? As leis da gravitação universal do Newton. Só estou dando aqui algumas ideias, viajando na maionese, igual diria meu amigo Helder, quando eu estou dando aula desse tipo. Viajo, se deixar, eu falo das estrelas, de tudo mais, e me perco no assunto. Né? Então, existem forças entre os corpos que acontecem quando eles estão a uma determinada distância. Olha que bonito, gente. Um corpo se atrai pelo outro, mesmo entre eles existindo um espaço. Tá? Agora, eu tenho forças que vão existir pelo contato entre os corpos. Eu vou encostar um corpo no outro e através desse encostar, eu estou gerando uma interação. Portanto, aqui é uma força de uma outra natureza. Um carro bate no outro, os dois amassam, existem forças de contato entre eles. Aqui tem uma mocinha sentada num barco. A mocinha está em contato com o barco, então existe uma força entre o bumbum dela e o assento do barco. É uma força de contato. Está encostado. Existe uma força de contato entre o barco e a água. Barco e água estão encostados. Existe uma força de contato entre a mão e o remo. A mão está em contato com o remo, encostada. Existe uma força de contato entre o remo e a água, tá bom? Então, aqui eu tenho vários contatos existindo, um encostadinho no outro. E aí, quando nós falamos em força de contato, nós vamos falar em uma força que nós chamamos de força normal, que é quando os corpos são colocados, encostados em superfície. Se as superfícies tiverem irregularidades, nós vamos ter uma força de contato chamada de atrito. E aí eu vou falar em atrito cinético, eu vou falar em atrito estático. Eu posso ter atrito quando o corpo está parado e eu posso ter atrito quando o corpo está em movimento. Nós vamos ter situações de força de contato que nós vamos chamar de tração. E a tração vai ser sempre que um corpo estiver em contato com uma corda. E essa corda, nós vamos chamar essa corda de corda inextensível. Ela não estica. Ah, e se a corda esticar? Se a corda esticar, nós vamos ter uma força de contato, que nós vamos chamar de força elástica. Então, a corda se deforma como se fosse um elástico, como se fosse uma mola. Ah, e se o corpo estiver mergulhado em um líquido, ou se esse corpo estiver numa região onde tem um gás, vai existir uma força de contato que nós vamos chamar de empuxo. Essas são algumas das forças que a gente estuda de contato. Tem a força de resistência do ar. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma aqui que a gente tem de contato no primeiro ano. Acho que são só essas aqui no primeiro ano, tá? Lembrando que força elétrica, força gravitacional, força eletromagnética, essas não são de contato, essas são forças de campo, que acontecem sempre à distância, sem um encostar no outro, ok? Tá, então, já sei que força é interação, que pode acontecer à distância, que pode acontecer quando os corpos estão em contato. Então, vamos falar das leis de Newton. Primeira lei de Newton para descrever a natureza. Aqui eu tenho uma figurinha bem bizarra, gente. Eu falo bem bizarra mesmo. Eu fiz questão de pegar porque ela é bizarra. Tem um skate, um homenzinho quadradinho ali, andando em cima de um skate. E esse homem quadradinho que está andando em cima do skate, ele se depara com uma pedra, tá? E aí, o que essa pedra faz? Essa pedra, ela interage com o skate. Então, existe uma força de interação entre a pedra e o skate. E essa força de interação é uma força de contato, né? E aí, o que acontece com o homenzinho que está em cima do skate? A pedra não aplicou uma força de contato nele. Ele estava em movimento, junto com o skate,
A pedra apareceu, interrompeu o movimento do skate, mas o homenzinho continuou em movimento. Isso é uma situação de inércia. O corpo estava em movimento, ele tinha uma velocidade. Eu não modifiquei as características da velocidade do corpo, então eu estou numa situação de inércia. O que estava em movimento tende a permanecer em movimento, desde que eu não mude as características da velocidade. Então, eu não mudo o modo, eu não mudo a direção, eu não mudo o sentido. Uma situação de inércia. Essa a gente costuma vivenciar no nosso dia a dia. Eu estou andando num ônibus, tá? Eu estou em pé num ônibus. O ônibus está se movimentando com uma velocidade constante, 60 km por hora. Se o ônibus está a 60 km por hora, eu que estou dentro do ônibus, tenho a mesma velocidade do ônibus, né? Afinal, o ônibus está andando, eu estou dentro do ônibus, eu estou me deslocando junto com o ônibus, e a minha velocidade é a velocidade desse ônibus aqui, 60 km por hora. De repente, o motorista pisa no freio. E quando ele pisa no freio, ele para o ônibus. Ok? Ao parar o ônibus, qual que é a sua tendência? Você estava em movimento, a sua tendência é continuar o movimento. E aí, o que você vai fazer? Você vai parar lá na frente, junto com o motorista, se você estiver lá no fundo do ônibus. Ou então, você vai derrubar metade das pessoas que estão ali na sua frente, no ônibus, né? Vai bater num pilar, vai bater na catraca, vai ser aquele desastre, aquela vergonha, né? Então, normalmente, isso acontece. Vamos falar assim, nunca aconteceu comigo. Já aconteceu com todo mundo. Né? Culpa de quem? Culpa do Newton, que inventou a inércia. Né? Se o Newton não tivesse inventado essa tal de inércia, nada disso aconteceria. Mentira, gente. A lei não é do Newton que inventou, a lei é da natureza. Independente do Newton falar ou não dela, isso aconteceria, tá bom? Outra situação de inércia. Adoro a situação de inércia em ônibus. Você está lá dentro do ônibus, bonitinho, bobolhando pela janela, né? Tá lá igual um bobo olhando pela janela do ônibus, em pé. O ônibus está parado. Velocidade do ônibus, se ele está parado, 0. Portanto, você que está lá dentro do ônibus também está compartilhando essa velocidade. É 0. Está todo mundo parado. Você, o ônibus. De repente, o ônibus sai. O ônibus saiu. O ônibus saiu, gente, você não. Então, o que acontece? O ônibus vai e, a princípio, você fica. E aí, esse seu ficar significa que quando o ônibus foi para frente, você, ao ficar parado, se todo mundo que estava aqui atrás foi junto com o ônibus, você começa a dar trombada com as pessoas que estão atrás de você. Tá? Então, você estava parado, a sua tendência é ficar parado, não modificar as suas características. Você só vai modificar suas características quando alguma força atuar sobre você. Então, se você está no ônibus, sentadinho no ônibus, quando o ônibus anda, a cadeira anda junto, ela está presa no ônibus. Então, a cadeira vai junto, a cadeira empurra você para você entrar em movimento junto com o ônibus. Então, a cadeira vai aplicar uma força em você para você adquirir o mesmo movimento do ônibus. Normalmente, esses acidentes aí acontecem quando a gente está em pé, distraído, né? Sem segurar em lugar nenhum. A mesma coisa quando o ônibus faz uma curva. O ônibus fez a curva. Você está ali distraído em pé. Já aconteceu comigo, de eu estar segurando naquele ferrinho do ônibus. O ônibus faz a curva para a direita e eu parecia que eu girei para a esquerda e caí sentada no colo da pessoa que estava sentada aqui, gente. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas já aconteceu isso comigo. Na verdade, não é que eu girei. O ônibus foi, e qual que é a minha tendência? Continuar o movimento. O ônibus virou. A minha tendência é continuar em linha reta. Como o ônibus virou, a pessoa que estava sentadinha aqui virou com um ônibus e eu não virei, consequência, eu fui sentar no colo da pessoa que estava ali na cadeirinha atrás. Acho que já aconteceu com todos vocês. Tudo isso aqui é situação de inércia. Daqui a pouquinho eu mostro uma situação de laboratório que envolve inércia, tá? O que me diz esse princípio da inércia? Esse princípio da inércia, ele está resumido aqui embaixo, ó.
força resultante igual a zero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu somar todas as forças que estão atuando em um corpo, esse símbolo aqui, que é esse M esquisito, é o símbolo de somatória da matemática. Quando eu somar todas as forças que atuam no corpo, lembrando que força é uma grandeza vetorial, força tem módulo, tem direção, tem sentido, então eu vou somar vetorialmente. Quando eu somar todas as forças e a somatória dessas forças for zero, esse corpo está em situação de inércia. Tá? Normalmente, quando a gente pergunta para o aluno, o que é a lei da inércia? Você sabe? Ele fala, sei. Um corpo que está em movimento tende a ficar em movimento. Ou então ele fala, um corpo que está em repouso tende a ficar em repouso. Tá? Tende a continuar em movimento, tende a ficar em repouso, desde que a somatória das forças sobre ele seja zero. Eu tenho que especificar que eu estou somando as forças que estão atuando sobre esse corpo. Tem aqui uma tirinha, né, do Garfield, que é para ser cômica, mas vamos interpretar ela fisicamente. O que o Garfield está falando nessa tirinha? Vem lá o John e fala para o Garfield, você é preguiçoso. O Garfield responde, não, estou conduzindo uma experiência científica. John diz, preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Então, de que lei o Garfield está falando? O Garfield está falando da lei da inércia. Se um corpo está em repouso, ele só vai sair dessa condição de repouso se eu modificar as características da velocidade dele. Tá? Modificar as características significa modificar o valor numérico, modificar a direção, modificar o sentido dela. Então, temos aí a primeira lei de Newton. Olha quanto rabisco. Vocês estão todos quietinhos aí do lado, eu estou na esperança que vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando, né? Tudo bem aí do outro lado, galerinha? Acordados? Entenderam o que eu falei até agora? Tudo bem? Eu vou passar uns videozinhos, eu vou continuar. A Laura sei que tá aí. O resto do povo, acho que eu vou ter que acordar, né? Acho que eu vou ter que acordar. O Tiago, o Ismael, o Arthur, o Vitor, né? Então, vamos continuar aqui nos nossos princípios, da dinâmica. Estou indo aqui para um próximo slidezinho. Nesse próximo slide, eu tenho um experimento feito no laboratório da USP, que eu peguei lá no site, peguei no YouTube, na verdade, aqui o experimentozinho. E eu quero, primeiro, que vocês entendam o que está acontecendo na situação. Tem uma folha de papel, sulfite, tenho duas taças vazias que são colocadas sobre essa folha de papel. Em seguida, puxo lentamente, o papel vem e as taças acompanham. Olha que bonitinho. Puxou o papel, as duas taças foram puxadas juntas. Coloquei as duas taças sobre o papel e puxei rapidamente. E as duas taças permaneceram no lugar. Vou voltar aqui para vocês verem o que ele fez de novo lá. Bruxaria, né? Não, não é bruxaria não, gente. É física. Tem um papel, duas taças. E puxo devagar. Olha lá as duas taças sendo arrastadas pelo papel. Movimento junto com o papel. Vamos fazer a mesma situação, porém aumentando a intensidade da força que é aplicada no papel. Puxei e as taças ficaram. O que será que está acontecendo aí? Vamos seguir aqui no experimento. Vamos encher a taça de leite. Pega a taça, enche a taça de leite. Ao encher a taça de leite, eu estou modificando a massa das taças, né? Vazia, elas estavam com uma massa. Agora, cheias, elas estão com outra. Eu puxo rapidamente. E o que acontece? Essas taças
permanecem e elas não caem. Eu queria que alguém tentasse me explicar o que está acontecendo nesse vídeo. Vai lá. Quero ouvir vocês um pouquinho. Por que isso acontece? Não, bruxaria não vale. Bruxaria não, mágica também não. Não vem com bruxaria, não vem com mágica. Eu gostaria que alguém falasse para mim por que que isso acontece, o que na cabecinha de vocês está acontecendo aí, fisicamente falando, nessa situação, gente. Olha, eu já falei em inércia, eu já falei em força. O Gabriel disse, inércia. Inércia aonde? Consegue abrir o microfone? Escreve para mim, me explica. Inércia, tá? Inércia. Bom, um movimento não se conserva, né? O nome de experimento é inércia? Não é. A velocidade do papel foi tão rápida que o corpo não acompanhou. E aí ele ficou parado. Estava parado, ficou parado. Tá? Não deu tempo de interagir o papel com as taças. Beleza. E quando a taça é arrastada junto com o papel? O que vocês diriam para mim? A taça foi arrastada com o papel. E aí? O que aconteceu nessa situação? Que a taça é arrastada junto com o papel. É inércia também? Por quê, Gabriel? Onde está a inércia nessa situação? Da taça acompanhar. O cara puxou o papel, ele não puxou a taça. Por que a taça acompanhou o papel? Victor diz, a velocidade é capaz de suportar o peso e por ter um começo devagar e manter o corpo foi junto. Tá, mais ou menos entendi, Victor. Você está relacionando velocidade com peso. E está dizendo, falou meio torto. Meio, fala bem torto, vai, Victor. Foi meio, não, foi bem torto. Mas tudo bem, a gente mais ou menos entendeu aí o que você quis dizer. Você quis dizer que existe uma relação entre o peso do corpo e a velocidade com a qual ele puxou o papel. Tá? Então, existe uma relação, na verdade, entre a massa do corpo que estava lá na taça e a intensidade da força, né? O impulso que ele deu, vou chamar isso de impulso, que ele deu no papel, né? Porque Newton, ele define força, ele define a segunda lei a partir de dois conceitos que a gente vai falar, que é o conceito de impulso e o conceito de quantidade de movimento. Agora, fora o Vitor, fora o Gabriel, eu queria ouvir mais algumas pessoas. Cadê as meninas? Cadê as meninas falantes dessa turma? Várias meninas falantes aí. Tem as não falantes que eu faço falar de vez em quando. Vamos lá, gente. O que vocês me dizem sobre essa situação? Posso pôr essa pergunta na prova, hein? Vamos lá, tem a prova bimestral de vocês. Eu estou adorando por questão teórica nas provas ultimamente, né? A turma tá quietinha, né, Laura? Laura, diz para eles aí o que está acontecendo nessa situação, Laurinha. Explica torto, igual o Vitor explicou. Vamos lá, Laurinha, dá uma explicação. Faz favor. O que você diria que está acontecendo aí, Laurinha? Vamos ver. Vamos ouvir a nossa estagiária. Vixe! Tudo bem. Bruxaria Vitor, não é ótimo. bruxaria, Vitor. Não é. Não tem uma varinha aí nessa situação, né? Então, quando ele puxa o papel, e ele puxa bem devagar, existe uma relação entre a força e o tempo no qual essa força está sendo aplicada, e essa relação entre a força e o tempo é o que Newton vai definir como sendo um impulso. Quanto mais força eu tenho, quanto mais tempo eu demoro aplicando essa força, mais impulso eu estou produzindo aí no corpo. Existe um atrito, eu não falei em atrito, mas existe um atrito entre o papel e a taça. Ó, o Thiago tá falando que a Laura tá doidinha para falar. A Laura não se manifestou, eu não ouvi. A não sei que eu tô com o micro... eu tô com tudo desligado, Laura, perdão. Laura, você quer falar, Laura? Por isso que eu não ouvi. Laura, Não, eu tô tranquila. Eu falei, só a hora que você me chamou, eu falei, mas eu tô tranquila. Tá. É que o meu som aqui do alto-falante tava desligado.
Eu falei, gente, será que ela falou alguma coisa no ouvido? Deixei ela no vácuo, tadinha. Desculpa se eu te deixei no vácuo, não, mas a ideia não é essa. Tá tudo Tá? certo. Mas existe um atrito entre o papel e a taça. Tá? Existem 2 tipos de atrito também, que é o estático e o cinético. Então, eu preciso ter uma força maior aí do que a força de atrito estático para colocar corpos em movimento. E aí, quando eu faço uma força maior do que o atrito estático, esse corpo passa a se movimentar, e aí eu tenho outro tipo de atrito, que é o atrito cinético, né? Laura, não vai passar vergonha, não. A Laura também está achando que é bruxaria, né, Laura? Isso aí. Então, quando eu aumento a massa de um corpo, eu aumento o peso dele, né? E ao aumentar o peso, eu vou precisar modificar a intensidade da força que eu estou fazendo, porque ao modificar o peso, eu modifico também a força de contato com a minha superfície, que é o que nós vamos chamar de força normal, e ao modificar a força normal, eu também modifico a interação de atrito que ocorre entre o papel e a taça. Mas aqui a ideia não era nem falar do atrito, não era nem falar do impulso, da quantidade de movimento. A ideia era chamar a atenção para a inércia, tá? Então, o corpo, quando ele está parado, a tendência dele é permanecer parado. Quando eu puxo a folha devagar, eu dou à folha um certo intervalo de tempo para ela interagir com a taça e fazer com que a taça também adquira um movimento. Embora eu puxei a folha conseguiu interagir com a taça, colocando a taça em movimento. Quando eu puxo muito rápido, a força que eu apliquei foi tão rápida nessa folha, que a folha não teve tempo de interagir com a taça, então eu não vou ter forças de interação rapidamente com a taça, né? Tão rápido que foi que não conseguiu interagir, e aí o que era parado continuou parado. Falando assim, de uma maneira curta, grossa, nem abordando aí todas as situações de interações que tem no problema. Para que eu também quero isso? Eu quero isso para falar da segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton, ela é chamada de princípio fundamental da dinâmica. E aí o princípio fundamental da dinâmica, ele é o que vai me dizer a relação entre força, massa, mudança de velocidade e assim por diante. E aqui eu tenho um site que ele faz uma simulação. Eu vou abrir essa simulação só para mostrar para vocês algumas situações na simulação que estão ligadas diretamente à força. Eu vou pegar aqui uma situação, primeiro só de movimento, depois eu vou para uma situação com atrito. Então, eu vou abrir aqui 2 páginas. Se vocês não estiverem vendo a página da simulação, vocês, por favor, abram o microfone e dizem, Glaucia, precisa compartilhar em outra aba, porque não está dando para ver. Então, ó, estou aqui em movimento. Abriu a página sim, viu, Glaucia? Então, tá ótimo. Obrigada, Laurinha. Imagina. Então, entendendo aqui essa página que eu abri. Olhando do lado, aqui na página, tem nuvens, olha, nuvens, montanha no fundo, tem um quadrado aqui em cima, força, um vetorzinho, eu posso clicar, vai aparecer no meu vetor força, valores, vai aparecer números relacionados a tudo que eu quero, massas, eu vou ter o valor das massas, 50 quilogramas, 200, e ainda posso escolher valores para velocidade, olha lá. Aparece um velocímetro aqui na minha nuvem para indicar velocidade. Aqui embaixo, eu tenho uma geladeira, uma outra caixa, tem uma menina, tem um rapaz, tem uma lixeira e um pacote de presente. Aqui no meio eu tenho um homenzinho, um homem de madeira, um skate e tem uma caixa que eu posso tirar e colocar, tá? Aqui embaixo eu modifico a intensidade da força. Que força? Vamos supor que sobre esse skate eu estou colocando uma geladeira, tá bom? Não tem atrito aqui, tá? E eu vou pôr tudo que eu tenho direito, ó. Força, valores, massa, velocidade, eu quero tudo, tá bom? Esse homenzinho, ele vai começar a empurrar essa geladeira. E eu pus em cima de um skate, para não ter atrito mesmo. A geladeira tem 200 quilogramas. Então, olha o que acontece. Eu vou aplicar uma força, vê, tá aparecendo ali a forcinha, ó,
29 newtons, 32 newtons. Olha, está mudando a velocidade lá no velocímetro. Tá vendo? A força, 32 newtons, a velocidade está mudando devagar. Vou aumentar a força. À medida que eu aumento a força, o que acontece com a velocidade? Parei num outro valor, 301. Ó, a velocidade está aumentando agora cada vez mais rápido. Se eu aumentar mais ainda a força, a velocidade vai mais rápido ainda. Então, quanto mais força ele aplica, mais rápido esse corpo anda. Ok? Largou a geladeira. O que acontece quando ele larga a geladeira? Veja, a velocidade do meu velocímetro é 40 metros por segundo. Ela não se modifica mais. Por que ela não se modifica mais? Porque a somatória das forças sobre ela agora passou a ser zero. Ela está se movimentando por inércia. Vou voltar. Enquanto o homenzinho empurra a geladeira, o que eu observo? Que quando ele aplica uma força, sim, 80 newtons, a velocidade sempre aumenta na mesma proporção. E variação de velocidade, quando ela acontece durante um certo intervalo de tempo, nós dizemos que existe aí uma situação onde tem uma aceleração. Ele está empurrando, a força dele está modificando a velocidade do corpo. A força dele faz com que ele tenha uma aceleração, essa geladeira. Então, se eu colocar aqui uma força de 100 newtons, eu vou pôr 100 certinho, 99, eu observo sempre uma taxa de variação para essa velocidade. Não vou conseguir calcular aqui, mas tem uma aceleração aí existente, que pode se modificar, mesmo se eu colocar a força de 100 newtons, e ela pode se modificar se eu fizer o seguinte, tá? Se ao invés de 200 quilos, tem ali 200 quilogramas, né? Se ao invés de 200 quilogramas, eu colocar, peraí, tem a caixa que é 50, né? Vou colocar aqui os 200 da geladeira, vou pôr esse homenzinho aqui, sentado em cima da geladeira. Dá para colocar a menina sentada aqui em cima do homenzinho. Né? Opa, vou colocar a menina segurando a geladeira. Pera, troca aqui de posição. Ah, deixa aí, a menina segurando a geladeira. Ó, agora eu tenho 240, 320 quilogramas para ele empurrar. Tá? Eu vou tentar pôr os mesmos 99 newtons. Olha, eu aumentei a massa. Está difícil de empurrar isso aqui, né? Então, quanto mais massa eu tenho, mais força eu tenho que aplicar. Mas mesmo assim, eu estou aplicando mais força, mas eu não estou conseguindo observar a mesma variação de velocidade quando eu tinha uma massa menor. Então, quanto mais força eu faço, mais eu posso modificar a velocidade, mais aceleração eu consigo produzir. Então, a força está relacionada com a aceleração. Mais força, mais aceleração. Porém, quanto mais massa eu tenho, eu vou precisar aumentar a força para conseguir produzir modificações na velocidade. Então, a força está relacionada com massa e está relacionada com a mudança de velocidade que acontece durante um certo intervalo de tempo, que é o que nós definimos como aceleração. No mesmo site, olha, eu tenho aqui, ó, a situação de atrito. Tá? Ainda não falei da segunda lei, mas eu tenho aqui a situação de atrito. Então, marquei lá, eu quero ver tudo. Força, soma das forças, valores, massas, velocidade. Tá vendo aqui embaixo? Atrito, nenhum. Quando eu coloco nenhum, veja que aonde está o caixote e onde está o homenzinho, aparece como se fosse gelo. Agora eu posso modificar isto aqui de tal forma que dá a impressão que aparecem uns pedregulhos ali entre o caixote e a superfície, entre os pezinhos do homenzinho de madeira e a superfície. Então, eu modifico aqui a irregularidade da minha superfície. E o atrito, ele sempre vai existir quando as superfícies forem irregulares. Então, eu vou colocar aqui um coeficiente mais no meio, né, de atrito. Vou colocar
caixote. Vou botar a menina ali em cima do caixote, para ter uma massa de 90 quilogramas. E vou colocar aqui uma força de 99 newtons. Olha, a menina não sai do lugar. É inércia. Soma das forças deu zero. Ele empurra o caixote com 99 newtons. Existe um atrito com o chão. E quanto vale esse atrito? 99 newtons. Não está saindo do lugar. A somatória das forças tem que dar zero. Eu tenho dois vetores aqui, de mesma direção e sentidos opostos. Um marrom e um verde, um vermelho. O marrom é a força que o homem aplica. O vermelho é a força de atrito com o chão. As duas se anulam. Vou aumentar a intensidade dessa força. Olha, estou aumentando para 116. Vejam, não saiu do lugar. Inércia. Somatória das forças igual a zero. Atrito estático. Tá tudo parado. Só que eu vou aumentando, até que chega um momento que eu consigo colocar essa menina e o caixote em movimento. Veja, a força que ele faz é marrom, 281 newtons, o atrito 151, o atrito está menor. São forças de mesma direção em sentidos opostos, eu subtraio, então lá em cima está a força em verde, 160 newtons, então eu tenho aqui a força resultante. E o que eu observo que está acontecendo com a velocidade? Ela está aumentando com o passar do tempo. Tem uma aceleração. Largou, abriu um espacate. Vejam que agora está se movimentando, mas a velocidade está diminuindo. Então, ela não continua aí num movimento por inércia. Por que não continua por movimento por inércia? Porque o cara parou de empurrar, mas o atrito não deixou de existir. E aí, essa força de atrito vai produzindo uma modificação na velocidade do corpo, até que esse corpo para novamente. Então, se não tiver atrito nenhum, sem atrito nenhum, quando eu empurrar, o que acontece? Não tem atrito. Não importa a força que eu faça, nada anula essa minha força aplicada. Se nada anula essa minha força aplicada, esse corpo vai estar em movimento. Não tem nada para anular ela. Quando eu paro de aplicar, ele vai continuar se movimentando, sempre com a mesma velocidade, porque não tem nada que interrompa esse movimento. Porém, se eu colocar um atrito nessa minha situação, esse atrito é uma força que está se opondo ao movimento da caixa, e esse atrito, ao se opor ao movimento da caixa, provoca um movimento retardado. Então, para eu ter um movimento retardado, eu tenho que ter uma força atuando no sentido contrário do movimento. E para eu ter um movimento acelerado, eu preciso ter uma força atuando aí no sentido do meu movimento. Só para a gente entender um pouquinho mais essas coisas todas, tá? Voltando aqui para o meu slide, porque acabou minha aula, né? Ai, que dó, minha aula já acabou, gente. Eu queria tanto falar mais coisas para vocês ainda. Na minha aula, 10h30, como passou rapidinho? Eu vou ser honesta, eu gosto desse assunto para dar aula. Eu viajo nele, eu acho ele bem legal. Ai, Isa, você não gostou do assunto, Isa? Eu tô tirando a chamada aqui pela lateral, tá? Isa, você achou um assunto muito chato, Isa? Você quer mimir, Murilo? Quer mimir, Murilo? Olha aí, Murilo, vai pegar o ursinho para dormir. Fala, Gabi. Deixa eu pegar a chamada aqui. Bruxaria das loucas. E tem mais uns outros vídeos aí cheios de bruxaria em física pra gente. Calma, não vaza ainda não, Gabriel. Deixa eu pegar aqui a chamada de todo mundo. Ó, tô pegando a chamada pela lateral aqui. O último da chamada para mim é o Vitor, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela presença na aula. Me lembre, Vitor, na próxima aula que eu parei na segunda lei de Newton, por favor, tá? E aí eu prossigo com vocês na segunda-feira da semana que vem. E estou interrompendo minha gravação. Hoje eu não ouvi nem boa noite do Ismael, não ouvi a